Bom, senhores, então, bom dia. A gente vai começar aí mais uma reunião do nosso grupo, a última desse semestre, né? Tá acabando agora o primeiro semestre de 2024. E aí a gente vai ter uma reunião um pouquinho diferente aí, com alguma coisa um pouquinho mais de física mesmo, alguns detalhes mais experimentais. Bem físico mesmo, tá? Então tem umas coisinhas interessantes pra gente aprender aí, tá? Bom, o Guilherme é que vai trazer pra gente a apresentação de hoje, é uma parte da pesquisa dele de doutorado, tá? E aí ele vai explicar algumas coisinhas aí sobre questão de refrigeração ótica, né? E eu tava até brincando com o pessoal lá do grupo de líderes lá também, lá, e os caras ficam olhando refrigeração ótica, eu falei, que é isso? Eu falei, olha, resumindo o trabalho do cara, o doutorado do cara todinho, ele vai falar de geladeiras que usam óculos, tá? Então não percam, tá? Achei muito massa essa comparação, não tem nada a ver, tá? Mas é brincadeira, tá? Bom, vamos começar então a gente fazendo oração e aí a gente já inicia. Senhor, muito obrigado por mais um dia que você tem nos dado. Graças te damos, Senhor, pela vida de cada um que está aqui nesta manhã, para aprender um pouquinho mais da tua criação, um pouquinho mais da tua palavra. Nos abençoe, abençoe também aqueles que não puderam estar conosco nesta manhã, fica conosco. É o que nós pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Eu tô um pouquinho fanho aqui por causa da mudança de clima aqui em Brasília, então afetou a garganta e afeta a sinusite, então dá aquele rebuliço, tá? E aí de vez em quando eu vou ter que dar uma pequena escapulidinha, porque eu tô com dois moleques aqui, um já inclusive já tá batendo na porta ali, já tem que ver o que ele tá querendo aprontar ali, tá? Mas eu tô por aqui o tempo todo ouvindo, tá? Bom, então vamos começar então. Guilherme, fica à vontade, pode apresentar aí. Bom dia a todos. Eu sou o Guilherme. Eu sou uma pessoa que esteve o tempo todo num lugar só até o momento, né? Pelo menos assim, a minha carreira acadêmica esteve em um lugar só. Se trata de Dourados, no Mato Grosso do Sul. É uma das cidades do Mato Grosso do Sul em que você consegue encontrar capivara com uma certa frequência, pelo menos em algumas regiões. Por exemplo, na região que eu moro, tem um parque aqui perto com muitas capivaras e tem outra região aqui também. E a minha graduação foi em engenharia física. Eu me graduei lá para 2019, mais ou menos. E eu fiz mestrado, um programa de pós-graduação em recursos naturais, também na mesma cidade, na Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul. E agora eu estou fazendo um doutorado em recursos naturais e vou falar para vocês sobre a base do que eu trabalho na universidade, que é a refrigeração ótica. Tá, eu vou repetir. Eu vou falar com vocês sobre a refrigeração ótica, e essa refrigeração ótica, ela não é a mesma refrigeração ótica que foi conhecido lá para o ano 2000, mais ou menos assim, que até rendeu um Nobel para um autor que escreveu um livro de quântica que é muito famoso, né, o do Cohen. No caso da refrigeração ótica que ele apresentou, foi refrigeração ótica de gases, né? Com um efeito ali que utiliza vários lasers, sendo que não necessariamente você precisa de vários lasers para o caso da refrigeração ótica que eu vou apresentar para vocês. Um laser só basta e não se trata de refrigeração ótica de gases, como foi o caso do trabalho do Cohen. No meu caso, é uma refrigeração ótica de sólidos, né? É um pouco complexo falar em questão de nomenclatura. Refrigeração ótica em si vale para os dois, tanto para refrigeração ótica de gases quanto para sólidos e líquidos também, por exemplo. Um outro nome específico para refrigeração ótica de gases é melaço ótico, por exemplo. Eu acho que é o nome mais famoso para o caso da refrigeração ótica de gases. Para a refrigeração ótica de sólidos, ainda não tem um nome extremamente consolidado. Tá? A gente pode chamar de refrigeração ótica ou do inglês laser cooling, mas corremos o risco de ser confundido com a refrigeração ótica de gases. A gente pode dar alguns nomes, por exemplo, refrigeração a laser,
Mas, de novo, por mais que esse seja um termo um pouco específico para a questão da refrigeração óptica de sólidos, não parece, porque a refrigeração óptica de gases também usa laser. E a gente pode chamar de refrigeração ou resfriamento por fluorescência anti-Stokes. É um nome que descreve bem a diferença entre o que acontece num sólido e num gás, mas é um nome longo, tá? Mas geralmente é um nome preferível aí, só que esse nome só tem surgido agora nesses últimos 2, 3 anos, sendo que essa tecnologia, a primeira vez que foi observada experimentalmente a refrigeração óptica em um sólido foi em 1995, ou seja, já tem um tempo considerável, e só agora que estão chamando de resfriamento por fluorescência anti-Stokes. Sobre isso, eu vou focar com vocês em relação à base dessa refrigeração óptica. Eu dividi a apresentação da seguinte forma. Primeiro, a gente, na introdução, eu vou abordar em 3 formas diferentes a refrigeração óptica, começando pela refrigeração em geral, e em seguida eu vou falar sobre os conceitos que vão constituir na base da refrigeração óptica. A partir disso, eu vou falar sobre alguns dos materiais que são estudados a nível experimental e que podem resfriar, ou que a gente gostaria que eles resfriassem, mas que foi observado resfriamento, só que foi observado uma vez só ou 2 vezes só e nunca mais, ou que, enfim, que existe uma certa dificuldade em observar o resfriamento, né? Por mais que eu não entre em detalhes dessa dificuldade, eu vou falar porque seria interessante que a gente observasse resfriamento neles. E daí eu vou falar, assim, que pé que a gente está em termos de prototipagem dessa tecnologia. Para começar, vamos falar sobre a importância da refrigeração, em geral. É bem sabido que a refrigeração é imprescindível nos dias de hoje, pois ela traz conforto para os nossos lares, por causa das geladeiras e dos ares condicionados, porque nós utilizamos ela para conservar alimentos e remédios, tanto a nível de lar e principalmente a nível industrial. Essa é uma tecnologia que é muito importante na questão, por exemplo, de naves aéreas ou de naves espaciais. Refrigeração se faz muito importante nesse sentido, e a nível laboratorial, graças à refrigeração óptica, a gente consegue avançar nos estudos de laboratório. E para um refrigerador ser viável a nível comercial, ele precisa ter uma eficiência de operação. Esse termo eficiência pode depender do que a gente está interessado em falar em termos da engenharia, se é eficiência de Carnot ou se é o conhecido COP, que é o coeficiente de desempenho, mas em suma, quando eu falo de eficiência de operação, é o quanto eu estou pagando para resfriar ou para refrigerar alguma coisa. Por mais que esse fim último, esse fim econômico de pagamento talvez seja uma comparação um tanto injusta quando se trata de eficiência, eu estou falando assim somente a fins de comparação. Além disso, é importante saber, esse refrigerador, ele funciona a temperatura ambiente, ou ele só funciona a altas temperaturas, ou ele funciona em baixas temperaturas, num regime criogênico, né? É importante a gente saber isso também. Ele pode resfriar, só que ele resfria lá na temperatura do solo, então talvez não presta para a gente a nível comercial, né? E a questão de impactos ambientais. Aqui eu vou citar nos primeiros slides essa questão dos impactos ambientais, porque isso é o que puxa o meu trabalho do mestrado e doutorado, isso é o que justifica eu estar trabalhando com isso no mestrado e doutorado em recursos naturais. Pois bem, vamos começar com uma comparação entre os refrigeradores convencionais até
até, pelo menos os mais famosos, né? Até a refrigeração ótica em questão. No caso, a mais conhecida é a refrigeração por compressão a vapor, que é o caso da geladeira e do ar-condicionado que a gente tem em casa. Eles são um dos mais eficientes do mercado, pelo menos a nível de atividades diárias de uma casa, por exemplo. A eficiência deles pode chegar em torno de 30%. Eu vou colocar aqui de forma geral de 30%, né? 30% da eficiência ideal delas. E, bom, a forma de operação desses compressores a vapor costumam se utilizar clorofluorocarbonetos e, por causa disso, os clorofluorocarbonetos vão ter um impacto ambiental considerável e isso torna, assim, isso auxilia no interesse de alternativas a esse mecanismo de refrigeração, desde que eles tenham aí essa questão da eficiência e tenham a questão que eu vou falar aqui, que é a questão da temperatura mínima, ou seja, as geladeiras, elas vão, por exemplo, ou ares condicionados, os compressores a vapor em geral, eles vão funcionar da temperatura ambiente até uma temperatura de menos 40 graus Celsius. Passou disso aqui, a eficiência já zerou, né, de operação desses materiais e eles não se tornam muito úteis. Uma alternativa são os termoelétricos. Eles não utilizam os clorofluorocarbonetos, que são os CFCs, né, como forma de operação. A eficiência deles é menor, em torno de 10%. E aqui eu não coloquei como uma sustentabilidade máxima, porque os materiais que são utilizados nos termoelétricos costumam ter ou podem ter uma considerável toxicidade na questão do descarte. Aí entram todas as questões de que demora para descartar esses materiais, mas tem essa questão da toxicidade. Em relação à operação, eles conseguem ir da temperatura ambiente até uma temperatura menor, de menos 70 graus Celsius. E agora eu vou puxar a sardinha para a refrigeração ótica que eu vou propor para vocês, que é um laser incidindo em um material, este material resfriando. Hoje em dia, a eficiência de refrigeração do material é em torno de 6%. Hoje em dia, a nível experimental, laboratorial, a gente já chega a 10%, tá? Ou seja, 6% está, de certa forma, desatualizado. E a gente ainda não sabe qual é o potencial máximo dessa tecnologia. Por mais que a eficiência do compressor a vapor é 30%, não vai passar disso nessa tecnologia, muito dificilmente. A mesma coisa para os termoelétricos, eles já chegaram na eficiência que tinham de chegar. A gente ainda não sabe do potencial do refrigerador óptico, se fica estagnado a 6% ou 10%. Os materiais, em termos de vantagens e aplicabilidade, um refrigerador óptico seria muito parecido com um termoelétrico, ou seja, um sólido que resfria. E tanto a questão a forma de operação também, né? Porém, por enquanto, os materiais que se utilizam para essa tecnologia são chamados de vidros e cristais, ou seja, são materiais que costumam ter uma toxicidade menor. Em relação à temperatura mínima, ora, a gente já sabe que essa tecnologia já pode atingir uma temperatura que está no limite do regime criogênico, como definido pelo Instituto Nacional de Padrões Técnicos. Ou seja, esse material já consegue atingir um regime criogênico de temperatura, ele atua a temperaturas muito baixas. Além disso, uma outra vantagem do refrigerador óptico é que ele pode funcionar no vácuo. É o único sólido aí, na verdade, é o único material, em tese, que conseguiria funcionar no vácuo. Isso chama a atenção de institutos e de empresas que patrocinam aí essa tecnologia na área espacial.
Pois bem, vamos fazer aqui uma brincadeira, né, uma abordagem um pouco mais de engenharia, mas bem superficial mesmo, de como funciona uma máquina de calor ou um refrigerador, como que funciona um ciclo de refrigeração. A gente vai ter, na primeira parte do ciclo, que vai existir uma componente do material, nesse caso a compressora a vapor, que vai retirar calor, vai resfriar o ambiente dessa forma. A forma de operação desse ciclo é a partir de um fluido de trabalho, como por exemplo o CFC que eu citei. E a partir do início desse ciclo, o fluido de trabalho vai mudar de um estado, de um vapor líquido para um vapor saturado. E é dessa forma que ele retira calor. A partir disso, o fluido passa por uma turbina. Essa turbina recebe trabalho, ou seja, essa turbina precisa de energia elétrica para funcionar. E quando funciona, ele vai provocar, ele vai permitir que o fluido de trabalho passe do evaporador para o condensador de forma satisfatória e o calor que foi retirado no evaporador aqui vai ser transportado para outro ambiente, que é um ambiente que você não deseja resfriar. Pois bem, a partir disso, você vai ter uma quarta etapa deste ciclo que vai permitir que ele se repita, que vai fazer com que o fluido de trabalho, nesse caso, passe do líquido saturado para um vapor líquido e o ciclo se reinicie. Da mesma forma, um termoelétrico ele pode ser pensado como uma máquina térmica em que o calor vai ser transportado para uma superfície que vai se tornar aquecida por causa desse recebimento do calor. Isso vai provocar uma mudança local, vai provocar uma mudança no material em si, e a forma de operação dele é por corrente elétrica, e a partir dessa mudança na superfície, ou a partir dessa mudança local, dependendo de que região do termoelétrico a gente está levando em consideração, ele vai ter uma temperatura diferente, isso vai provocar um fluxo de elétrons. Se a gente ajudar, de certa forma, esse fluxo, se a gente forçar esse fluxo de elétrons em um certo sentido, a gente vai provocar uma região que tem uma superfície aquecida e uma superfície agora resfriada. E ela foi resfriada porque a superfície em si transportou calor para um ambiente quente. Lembrando que o que é interessante aqui nessa questão da do resfriamento, desculpa, é o ambiente resfriado, o ambiente refrigerado em si. E os elétrons, eles vão repetir o ciclo a partir de uma válvula de controle, de certa forma, sendo que nessa analogia aqui está sendo o termopar. E quanto à refrigeração ótica de sólidos? Bem, a gente vai ter que o material ele vai estar, por causa da refrigeração ótica, a uma temperatura baixa, a uma temperatura menor comparada à temperatura ambiente, e ele vai receber calor. E quando ele recebe calor, o material se torna aquecido e a partir disso a gente vai reiniciar o ciclo. Eu estou começando, de certa forma, pelo final, em que a vibração da rede atômica e que em específico são os sónus da rede de um sólido, vão interagir com os elétrons de um íon luminescente, que a partir de um bombeiro, que é a luz, ele vai resfriar por um mecanismo que vai ser descrito, vai jogar calor para um certo local para que o ciclo possa ser repetido. E assim existe uma válvula de controle aqui como analogia, que é o decaimento
não radiativa e os níveis de energia em si que vão ditar como que vai permitir que o ciclo se reinicie e que vai ditar se vai ser possível um resfriamento ou não. Isso aqui é somente uma analogia, minha ideia não é ser assim, não é ser exaustivo ou meticuloso na descrição deste fenômeno. Vamos continuar, então, para falar agora em específico sobre como funciona essa refrigeração ótica dos sólidos. A começar, a gente tem que falar sobre o que é absorção e emissão de um material. Bom, se seja uma fonte de luz, é uma fonte, nesse exemplo aqui, de luz branca, no sentido de que é uma fonte de luz que tem em sua composição várias frequências de luz. Vai ter a luz, quando a gente decompõe por meio de algum difrator, bom, a luz interage com esse difrator e se decompõe em várias frequências de luz, sendo que a frequência aqui comparado, né, a luz azul ela vai ter uma frequência maior comparado à luz vermelha, por exemplo, que vai ter uma frequência menor. E essa frequência está associada a uma frequência de oscilação, está associada ao comportamento ondulatório da luz, ou seja, se eu olhar para dois pontos em que a luz está viajando e está se propagando, a luz vermelha ela vai passar com uma certa quantidade de ciclos, né? E a luz azul vai passar por uma quantidade de ciclos maior nesses mesmos dois pontos do espaço. Ou seja, a gente diz que a frequência da luz azul é maior ou mais energética. E assim, não tem nada especial entre essa região do vermelho até o azul. A gente sabe que a luz em si, ela abrange, ou a radiação em si, ela abrange outras regiões que são mais energéticas do que a luz azul ou a luz violeta, e também podem ser menos energéticas do que a luz vermelha. Elas também podem ser úteis para a gente dentro da aplicação. Mas quando se trata de absorção, essa radiação que é decomposta, ela vai interagir com uma amostra, com um material. Esse material ele vai absorver uma parte dessa radiação e vai ter outro tipo de interação também, né? Mas aqui, quando se trata da absorção, se ela absorve, por exemplo, o vermelho ou o violeta, ela vai ter um espaço aqui na hora de eu detectar no deparo essa radiação e eu não vou observar essas cores. Com isso, no caso, o azul e o violeta e o vermelho que foram absorvidos pelo material. Com isso, eu posso montar o que a gente chama de espectro de absorção. Aqui eu coloquei em termos de frequência, em terahertz, mas de longe essa é a forma que a gente costuma utilizar, tá bom? É que terahertz talvez seja, sei lá, uma forma... Enfim, foi só uma forma que eu coloquei para representar, mas na nossa área a gente não usa muito essa não, tá? Enfim, aqui a gente vai ter o que a gente chama de espectro. Espectro significa... nesse caso, uma decomposição em diferentes frequências. E aqui eu vou ter uma intensidade de absorção em função da frequência. Eu monto algo que é chamado de espectro de absorção. De forma análoga, eu posso ver, porque a radiação que interage com o material, agora também o material em si pode se tornar uma fonte de radiação. E quando essa fonte de radiação, por causa do processo de emissão, ele absorve radiação e emite. E a partir disso, se eu pegasse um outro difrator e decompusesse essa radiação, eu veria daí um outro espectro, que agora é um espectro de emissão. O que é interessante para a gente aqui? Que a gente vai ver com detalhes agorinha,
Mas para aplicações de refrigeração óptica, é muito importante ou é preferível que os espectros de absorção e emissão sejam, de certa forma, sobrepostos, o mais sobrepostos possível. Logo vocês vão entender por quê. Ou seja, quanto mais sobrepostos os espectros de absorção e emissão, melhor é para a gente dentro da área de refrigeração óptica, de sólidos. Assim, eu preciso falar com vocês sobre um processo de emissão anti-Stokes, porque ele vai ser a chave do processo de resfriamento do material. Se a gente incidir uma certa luz violeta em um material um material genérico com diferentes estados, níveis de energia. Quanto mais para cima está esses níveis de energia, mais energético eles são. No caso, a radiação violeta vai interagir com um elétron, que é essa bolinha amarela aqui, e quando isso acontece, ele está incidindo aqui, ó, nesse pico de absorção, nesse exemplo que eu estou dando. Ele vai decair aqui para o primeiro estado excitado, e ele vai emitir radiação. Essa radiação vai ser esse espectro de emissão em azul aqui. Pois bem, essa é a emissão chamada de emissão Stokes, porque eu tenho uma incidência com uma alta energia, no caso violeta, aqui nesse exemplo, e eu vou ter uma emissão com uma energia menor. Nesse exemplo, uma emissão no azul, uma emissão menos energética. Mas existe a chance também de um processo em que uma radiação de menor energia, nesse caso, uma luz verde, ou amarelada, de certa forma, vai interagir com o elétron. Aqui, a gente está aqui, ó, a gente chama de cauda de absorção. E quando ele absorve nessa cauda de absorção, ele vai para o primeiro estado excitado e ele vai interagir ali com a estrutura de modo que a emissão vai ser maior do que, vai ter uma energia, no caso, maior do que a energia do feixe de bombeio. Ou seja, eu estou excitando aqui nessa cauda e eu estou observando uma emissão mais energética, porque em termos de comprimento de onda, quanto maior o comprimento de onda, menos energético é. Ou seja, eu tenho um comprimento de onda a um certo valor e eu estou tendo uma emissão a um comprimento de onda menor, o que implica em uma frequência maior, porque são inversamente proporcionais, ou uma energia maior. Frequência e energia sendo diretamente proporcionais, pedindo desculpa aí pelo detalhismo aí das coisas, né? Enfim, quando eu pego o espectro de luminescência e faço uma média integral desse espectro, eu obtenho essa linha em laranja, que está associado, por exemplo, com dentro do cálculo, a gente conhece aí como centro de massa ou um centro de pressão, né? Recebe alguns nomes, essa média integral que a gente faz. Essa linha aqui, ela é a princípio importante para os refrigeradores convencionais, porque ela vai comparar a energia média do feixe de bombeio com a energia média da emissão do material. E é a partir disso que a gente vai saber se, em média, os processos de emissão anti-Stokes estão sendo favorecidos ao processo de emissão Stokes. Lembrando que o processo de emissão anti-Stokes é esse último processo descrito em que a emissão do material ela tem uma energia maior do que a energia do feixe de bombeio. E o processo de emissão Stokes é o contrário. A emissão de bombeio é mais energética do que a emissão do material em si. Se a emissão anti-Stokes é favorecida, esse material pode resfriar. Se esse processo de emissão anti-Stokes for prevalecer em relação a outros processos, como, por exemplo, processos Stokes de emissão, que seria, nesse sentido aqui, o arqui-inimigo, né? Ou pelo menos a primeira coisa que se precisa observar. Ora, para que essa linha média ela esteja próxima a uma região em que o material ainda esteja absorvendo, pelo menos um pouco. Geralmente, quando se trata, a gente vai ver isso um pouco mais em detalhes lá na frente, mas geralmente o material vai absorver pouco
Vai depender do material, tá? Mas pelo menos nos materiais convencionais, a gente está falando aqui de 0,1 ou até 0,01 centímetro menos um quando se trata do coeficiente de absorção. Porque isso são materiais de transição proibida, que a gente vai entrar em mais detalhes. É isso que eu quero dizer com absorver pouco, e ainda assim a gente observa o fenômeno, mas para que seja mais provável de absorver, a linha de emissão média tem que estar mais próxima o possível da absorção do material. Ou seja, quando eu traço essa linha aqui, essa região menos energética de excitação aqui é a região em que eu posso observar resfriamento. É a região em que a absorção ainda não zerou. Pois bem, a partir disso eu posso apresentar para vocês o modelo de refrigeração convencional dentro da área da refrigeração ótica, que é o sistema de quase 2 níveis. Ele foi proposto por Prinzheim em 1945. Ele estava pensando no resfriamento de gases, mas a gente utiliza esse mecanismo também para refrigeração ótica de sólidos. E ele funciona assim: um elétron, ele recebe uma radiação a uma certa energia e ele é promovido para o estado do fundamental para o estado excitado, e desse estado excitado ele vai um pouquinho para um estado um pouquinho mais energético dentro do estado excitado, por causa de uma interação com a estrutura do material, que são os fônons da rede. Quando isso acontece, ele decai para o estado fundamental, emitindo radiação, e essa radiação ela seria mais energética do que o feixe de bombeio, ou seja, a emissão anti-Stokes, como foi citada. A partir disso, o material ele pode resfriar. Quando eu faço um cálculo, a gente chama de cinética de luminescência, quando eu faço um cálculo de como esse elétron interage com a radiação e com a estrutura do material, eu consigo montar um que é chamado na nossa área de eficiência de refrigeração, que é uma razão entre potências. É a razão entre, normalmente, a potência de radiação, ou seja, eu vou pegar o quanto no tempo está sendo energético esse feixe de emissão, e eu comparo com o quanto de potência. Aliás, eu pego a potência de radiação e subtraio da potência que foi absorvido pelo material. E aí eu faço uma razão agora de quanto de potência foi absorvida. Pronto, agora eu tenho a eficiência de refrigeração. Ele começa com menos 1 aqui, ou seja, menos 100%. Significa que esse material, esse primeiro termo aqui, esse material está gerando 100% de calor. Só que esse menos aqui, ele está competindo com esse outro termo aqui, que é o mais, que está associado com a possibilidade de resfriar o material, ou melhor dizendo, reduzir o calor. E se esse termo aqui for considerável, aí sim o material pode resfriar. Nós vemos que esse termo é dependente de alguns parâmetros, como a eficiência quântica externa do material, quanto de luz o material está recebendo e ele está retornando em luz, o quanto de luz está sendo reciclada, de certa forma, independente de ser mais energética ou menos energética, mas para nosso propósito tem que ser mais energética, né, especialmente. E, bom, a partir disso também, quanto que o íon luminescente, como a gente chama, ou seja, o íon que está promovendo esse processo anti-Stokes, quanto que ele está absorvendo de radiação, quantos fótons ele está absorvendo comparado a outros íons da rede, ou seja, uma razão entre a absorção ressonante do material e uma absorção que é chamada às vezes de parasita de fundo ou parasítica de fundo, ou especificamente absorção de fundo, ou seja, o quanto que os outros íons que não são de nosso interesse estão absorvendo. Ora, essas razões aqui da eficiência quântica externa e a eficiência de absorção, como às vezes é chamado, mas bem raramente, geralmente é fração de fótons absorvidos, são chamados, esses termos aqui eles só podem chegar a um máximo de 1. Ou seja, eles em si não são o bastante para resfriar o material. Eles são, assim, pré-requisito. Mas a chave de ouro está aqui, ó. Quando eu comparo, por exemplo, o comprimento de onda de excitação com o comprimento de onda médio de emissão, que é aquela linha laranja do gráfico anterior. Ou seja,
se esse comprimento de onda de estação for maior que o comprimento de onda médio de emissão, ou seja, uma estação menos energética pelo inversamente proporcional, significa que esse número aqui é maior que 1. E se aliás, assim, sim, pode ser maior que 1. Ou seja, ele vai sendo cada vez maior, de modo que ele vai aqui, ó, competir com esse -1, e em especial dentro da refrigeração ótica, né, dentro da refrigeração ótica, ele vai zerar aqui e ele vai se tornar positivo. Eficiência de refrigeração ótica, eficiência de refrigeração positiva está associada ao resfriamento do material. Outra coisa que a gente precisa saber é que, pelo menos em relação aos materiais que a gente já viu resfriar, que eu vou entrar em detalhes agora, daqui a pouco, tem-se uma lei que parece ser muito importante, pelo menos para os materiais convencionais de resfriamento, que é a lei do escalonamento de energia. Ou seja, a distância entre o estado fundamental e esse estado que se tem interesse, ele precisa ser, preferível que ele seja comparável aos espaços entre os estados fundamental entre si, por exemplo, ou excitado entre si. Ou seja, precisa ser da ordem da energia dos fótons em si. Quando isso acontece, isso permite que o material seja mais eficiente, ou seja, tem uma eficiência mais próxima de 100%. Mas esse mais próximo de 100%, a gente vai ver que ainda assim a gente está falando de 6%, 10% numa situação extremamente ideal. Pois bem, ou não tão ideal assim, não é tão difícil, de certa forma, chegar a 6%, 10% nos materiais que já são consolidados da área, tá bom? Mas para que o material tenha essa eficiência, ele precisa, a distância entre esses níveis precisa ser dessa ordem. Vamos ver isso por meio desse diagrama aqui. Aqui a gente vai ter vários íons terras raras trivalentes, os níveis de energia dele com destaque aos primeiros níveis de energia de cada material. Aqui em cinza a gente vai ver a eficiência de refrigeração ideal de cada material. Lembrando, como ênfase, que isso aqui é idealizado, não significa que os materiais vão de fato chegar a essa eficiência aqui. Pode ser maior, mas muito provavelmente vai ser bem menor ou até nula, não sabemos ainda. O que acontece? Quanto maior o espaçamento de energia entre o fundamental e o excitado, menor é a eficiência de refrigeração máxima desse material. O material convencional para refrigeração é o íon de itérbio, ou seja, esse íon de itérbio vai ter uma eficiência de refrigeração máxima próxima de 10%, especificamente assim, próximo de 6%, tá? E aí a gente vai ter esses outros íons aqui, né, que dificilmente se observa um resfriamento neles, mas existe algumas pessoas que tentam observar resfriamento nesses outros íons também. Pois bem, quanto que já foi observado experimentalmente? A gente vai ter materiais dopados com íons de itérbio 3+, por exemplo, o Ziblan, né, que é um fluoreto, ou além disso, além do Ziblan, além do Ziblan vai ter o YLF, e ambos dopados com itérbio, íons de itérbio. E nesse caso, aqui está invertido esse gráfico, tá? Ou seja, aqui negativo significa que está resfriando. Isso não é muito normal, né? É só a forma que foi citado aqui, esse foi utilizado pela pessoa dessa possivelmente dissertação aqui. Mas, enfim, a gente observa aqui um resfriamento do YLF com itérbio 3+, próximo aqui de 5%. Pois bem, outros íons que são utilizados são, ou próximo de 6%, na verdade, né? Observa, no caso, outros íons, que é o ômio e o túlio, agora sim, positivo significa que está resfriando. E se sabe, pela lei de escalonamento de energia,
que a eficiência ideal desses materiais é de 10% e já se observa resfriamento em tese, assim, na ordem de 5% e caminha para o 10% de fato. Pois bem, os íons, portanto, mais conhecidos, né, são para a área de refrigeração a nível experimental já observados são itérbio, ômio e túrio. E aí uma matriz muito comum para essa aplicação é a matriz de YLF. Ok, no caso, que é um fluoreto, né? No caso, essa é a eficiência de refrigeração, né, como um lembrete aí de como funciona. Quanto aos materiais semicondutores, por que seria interessante observar o resfriamento desses materiais? Porque, no caso de uma transição convencional, como por exemplo do ITERB 3+, convencional para a área de refrigeração ótica, à medida que a temperatura diminui desse material, o espaço ou o número de fônons disponíveis para se acoplar com um elétron diminui consideravelmente, de modo que a temperatura desse material é limitado por este fator. Já no semicondutor, como ele é regido por uma outra estatística de distribuição de elétrons, quando a temperatura diminui, esse número de fônons não diminui da mesma forma que na transição 4F4F. Com isso, a gente vai ter uma maior potência de refrigeração e a gente vai ter um limite menor de temperatura. Qual é o problema? Ora, o problema é que isso só foi observado uma vez, né, em 2013, e nunca mais foi reproduzido o resfriamento em um semicondutor. No caso aqui, um nanobelt de sulfato de cádmio. Ok. E posteriormente, como não foi observado mais esse resfriamento, alguns artigos fizeram uma crítica a esse trabalho, dizendo que, tipo, na verdade, nessa época, esse material semicondutor não resfriou. A gente não sabe. É uma aventura gigantesca essa questão de resfriar semicondutores. Tem equipes aí que trabalham específico nisso e ainda é incerto hoje em dia se esses materiais já resfriaram ou não. Mas aparentemente eles podem resfriar, só depende de uma engenharia muito boa. Mas provavelmente ainda não foi observado. Tá, em relação a transições do tipo 4F5D, né, ou seja, transições entre orbitais, é esperado que esses materiais sejam, em um sentido, pelo menos no sentido mais simples falando, eles tenham um potencial maior de eficiência de refrigeração. Por quê? Bom, vejamos esse exemplo aqui. Vamos ter uma estação a uma certa energia e a gente vai observar uma emissão aqui. Ok, agora a gente vai diminuir essa energia, ou seja, a gente está uma banda de emissão aqui menor. É o caso do 4F e 4F, né, porque é uma energia menor que a energia média. E ainda assim a gente vê o anti-Stokes. Beleza. Só que o que acontece? No caso da transição 4F5D, o coeficiente de absorção costuma ser maior. E, nesse caso, a gente precisa que seja maior em relação a essa linha de energia média, tá bom? Quando isso acontece, essa banda de absorção seria teoricamente maior, e o desvio, a gente chama de desvio Stokes ou Stokes-Shift, seria maior. Nesse sentido, a razão entre a energia do feixe de bombeio e a energia média seria um número maior, o que teoricamente levaria a uma eficiência maior. Além disso, outras literaturas vão dizer que, como o acoplamento se dá por outro mecanismo, alguns vão dizer que isso aumentaria a eficiência de refrigeração, porque em um certo sentido o acoplamento elétron-fônon seria forte, em um certo sentido, e outros vão dizer que isso é um problema, porque se torna cada vez mais difícil uma sobreposição entre a linha média e a linha média de emissão e a absorção em si. E eles vão falar isso em termos assim, que às vezes esse acoplamento pode levar a algumas limitações nesse sentido, tá?
houve algumas tentativas de se resfriar esse material, no caso, estes materiais de transição 4F5D. Dentre eles é um trabalho do meu orientador aqui, e nesse trabalho ele tentou resfriar um IAG sério, e ele não conseguiu, né, essa equipe não conseguiu, porque provavelmente por causa da absorção do estado excitado, que quando chegava próximo à linha de resfriamento, observou-se uma queda aqui. E tem alguns trabalhos, por exemplo, desse russo aqui, que tentou resfriar o material, tentou resfriar o material que é o fluoreto de cálcio, mas ele, dopado com Europa 2+, só que ele só olhou para o espectro de luminescência anti-Stokes, só procurou assim, tem anti-Stokes, beleza. Mas ele não fez um estudo de resfriamento como a gente geralmente faz, ou como a gente da área geralmente faz. Ele só fez a primeira parte. Tem anti-Stokes? Tem. Se tem, então pode... Lembrando que é anti-Stokes na linha de absorção que a gente comentou anteriormente, né? Pois bem, quanto a prototipagem, em 2018, essa tecnologia foi utilizada para resfriar um sensor de um espectrômetro no infravermelho, né, o YLF com Ytterbium. E em 2019 foi observado pela primeira vez uma tecnologia que é conhecida como laser de radiação balanceável. Seriam materiais que, ao passo que geram calor, eles teriam acoplados tanto como meio ativo ou como uma em termos estruturais, pelo menos falando, enfim. Dentro da cavidade vai gerar calor e o material vai ter uma componente que vai estar resfriando. E nessa compensação, teoricamente, você pode ter uma compensação que forma uma região atérmica. E foi atestado isso experimentalmente, né? Regiões em que há zero de geração de calor dentro de um material. Então, essa aí é uma outra aplicação para esse, a nível de protótipo dessa tecnologia. E é isso. Encerro minha fala, minha apresentação. É maior, a energia é maior do que precisa para se manter em termos de sintonia do laser. Ou seja, aqui a gente vai ver uma linha aqui associada à ressonância do laser, entre o fundamental e o excitado, e a emissão ela vai ser mais energética. Ora, sempre esse processo é comum tanto quando você joga um laser de uma radiação de maior energia, né, vai ter sempre, como não é nunca uma linha só, por causa da termodinâmica, uma linha só de emissão, né, uma emissão com um certo valor de energia. Existe uma distribuição de energia, o que implica sempre vai ocorrer processos Stokes e anti-Stokes de emissão. Mas quando a gente passa de uma certa região, que no mecanismo convencional é a linha média de emissão, quando a gente passa dessa região, a gente vai estar fornecendo um certo valor de energia para o sistema, e a luminescência vai ter uma energia média mais energética. Para que a conta feche e a energia se conserve, ele vai converter parte da energia que seria utilizada como vibração dos átomos, que finalmente geraria calor, ele vai converter parte dessa energia utilizada em luminescência. Então, ele vai roubar parte dessa energia que seria utilizada para vibrar o material. Então, ele vai... Por isso que ele resfria. Então, para manter a mesma equilíbrio energético, ele tem que dar uma freada e emitir o proporcional que foi mandado para ele, aí ele resfria. Cara, interessante isso. Dentro da refrigeração ótica de gases, do Cohen, ele também usa essa questão de freios,
né? Mas o freio dele parece ser bem mais literal. Mas são áreas distintas com aplicações completamente distintas. No caso do gás, ele chega a 0 Kelvin, mas não bem próximo de 0 Kelvin, mas não a temperatura ambiente, né? Já é uma temperatura bem baixa, a aplicação bem diferente, está associado aí aos condensados e tudo mais, né? Aplicações bem diferentes. Essa aqui é partir da temperatura ambiente, de preferência, e trazer para temperaturas baixas, mas não tão baixas assim. Mas é interessante porque ambos envolvem, em certo sentido, um freio associado assim, ó, tô diminuindo a velocidade de vibração dos átomos. Mas no caso dele, no caso da aplicação de gases, assim, é literalmente uma diminuição de velocidade, porque os gases ali, você vê na prática assim, esses gases diminuindo, porque é por causa da forma de como se dá essa ligação entre os átomos no caso de um gás. No caso de um sólido, a gente não pensa muito em termos de velocidade, né? A gente pensa em outros termos, então a gente, pelo menos eu não sei te explicar qual é o grau de parentesco, assim, se são primos ou se são irmãos das tecnologias, se a gente está falando da mesma coisa, quando se faz essa comparação, mas sim, ambos envolvem freios, um freio atômico, mas a gente não costuma pensar em freio dentro da refrigeração de sólidos, sendo que em gases se costuma pensar. Porque no sólido você tem a rede também, né? Lá nos gases, até o pouquinho que eu sei, não tem uma rede bem definida, né? Sim. Tem isso. E a temperatura que vocês conseguem resfriar isso é criogênica, consegue chegar mais baixa do que... Criogênica é o que? Menos 170, é isso? Por aí, sim. Entendi. Vocês conseguem resfriar mais do que isso ou não? A ideia é resfriar até aí. Um pouco mais, assim, um pouco mais baixo do que o limite, não muito, mas por enquanto, pelo menos nas referências que eu coloquei aqui, essa tecnologia já chega a menos 153 graus Celsius. 53 graus Celsius, pô, interessante. Tá, mas aí isso aqui é uma referência de 2019, né? Tem nesse sentido uma certa corrida aí de diminuir cada vez mais. Mas especificamente eu não trabalho com isso, mas eu já conheci uma equipe que trabalha com isso, eu trabalhei de perto com uma equipe que trabalha com isso. Interessante. Uma outra pergunta, aí é mais questão de curiosidade. Não sei se você está envolvido com o teu trabalho também, ou se você está andando nesse meio e talvez tenha visto isso. Esses materiais que eu consigo resfriar até essa temperatura, vamos arredondar aí menos 150 graus Celsius. Tem algum estudo? Deve ter, mas rola alguma coisa para saber como é que é a questão do campo magnético nessa temperatura com esses materiais? Olha, não, ainda não. Que a ideia. O que eu estou imaginando aqui, o motivo dessa pergunta aqui, é, por exemplo, em acelerador de partículas, a gente tem aquele, lá no CERN, né, no LHC, a gente vai ter ali temperaturas, eu não sei se são temperaturas criogênicas, sinceramente eu não sei, mas aí você vai colocar um feixe de, sei lá, um feixe de prótons de chumbo, alguma coisa lá para girar, e o controle que você faz desses feixes são com grandes ímãs em campo magnético. Grandes ímãs gera campo magnético, aí você faz o ciclo, então faz a coisa toda. E aí, esses ímãs tem que estar numa temperatura muito baixa, baixíssima mesmo. Eu não sei se chega a ser criogênica. Aí agora, para resfriar isso, aí o pessoal usa, não sei, eu acho que talvez eles usam hélio líquido, nitrogênio líquido, alguma coisa assim, para diminuir a pressão, diminuir a temperatura dos ímãs. E se, aí ó, pergunta minha aleatória, e se usar um material justamente para resfriar isso, seja um material magnético? Seria melhor, seria mais eficiente em termos de campo magnético e tudo mais? Esse é o motivo da pergunta, entendeu? Deixa eu ver se entendi. Você está me perguntando se um material ferromagnético, por exemplo, seria
seria mais favorável a essa tecnologia de refrigeração? Isso, você poderia, por exemplo, ao invés de eu pegar um ímã, resfriar o ímã para gerar o campo magnético e usar um acelerador de partículas, ao invés de eu fazer tudo isso, não, eu pego um material logo direto, pode ser um ímã, um ferro magnético qualquer, e eu já usando refrigeração ótica, resfriar ele para a temperatura que eu quero para gerar o campo magnético que eu quero. Né? Aham. E aí a temperatura vai influenciar no campo magnético, né? Mas é, altera melhorando, piorando, como que é? Entendeu? No caso da refrigeração ótica, dificilmente um material magnético vai ser capaz de resfriar dessa forma. Pelo menos do jeito que a gente conhece a refrigeração ótica, pelo menos da forma que está sendo consolidada a nível convencional. Alguns motivos que eu poderia te dar é que talvez assim a forma mais simplista dentro da minha área de pensar é porque os elétrons, no caso de um condutor, eles estariam soltos, em um certo sentido, assim, soltos para interagirem por diversos outros mecanismos, se não pelo acoplamento, além do acoplamento elétron-fônon. E geralmente a gente usa nessa área isolantes, porque esses isolantes a gente vai ter uma limitação, aí uma limitação maior de mecanismos de interação entre radiação e matéria, de modo que haveria uma promoção maior aí do acoplamento elétron-fônon de uma forma que é interessante para a refrigeração óptica. Porém, eu já ouvi falar de uma tecnologia de refrigeração magnética, tá? Tá muito longe do que eu trabalho, totalmente não tem nada a ver com o que eu faço, mas já ouvi falar nisso. Eu ouvi que é uma tecnologia extremamente eficiente, é mais eficiente do que um compressor a vapor, e que a única limitação dele, a princípio, seria que o tamanho, sabe? Geralmente, uns refrigeradores magnéticos são necessários um espaço muito grande para que eles se desenvolvam. Não que a refrigeração ótica não precise de um tamanho considerável, mas assim, do magnético é considerado um espaço muito grande. O quão grande é esse espaço eu não vou saber te dizer, mas eu acho que é na ordem, por exemplo, do espaço que ocupa um síncrotron, no sentido assim, de um equipamento dele. Ou seja, para essa aplicação, por exemplo, do síncrotron, né, nesse aspecto do campo magnético, eu apostaria mais na refrigeração magnética do que na refrigeração ótica. Na refrigeração ótica, da forma que a gente conhece, não seria interessante, assim, pelo menos em termos de campo magnético. E em relação a estudos de campo magnético, quando chega no regime criogênico, não se tem estudos disso ainda, tá? Pelo menos do que eu tenho acompanhado. Então é uma outra área, então. Vai nascer outra refrigeração magnética, interessante. Na verdade, essa refrigeração acho que é um tanto antiga, mas eu não sei ainda, eu não sei ao certo por que ela não vai para frente. Eu não cheguei a estudar ela a fundo, mas ela me parece uma refrigeração muito chamativa, exatamente por esse aspecto de ser mais eficiente do que o compressor a vapor. Isso é absurdo. Cara, interessante. Legal. Bom, muito interessante, cara. Muito bom. Bom saber desses detalhes aí, dessas questões aí. A gente vai se atualizando aos pouquinhos, principalmente na parte de experimental, que eu tô bem distante da experimental. Igual você falou, é uma área antiga. Pô, eu nem sabia que tinha ela de forma separada. Interessante. Muito interessante mesmo. Bom, então acho que é isso então. Obrigado, Guilherme, aí pela apresentação. Foi muito boa, foi bem aproveitosa, depois a gente ter uma ideia. O Soares. Soares chegou aí agora no final, Soares, tudo bom? Acho que tá tentando ligar, não sei se tá ouvindo a gente. Acho que travou. Soares, tá ouvindo? Acho que ele travou de vez. Ou não tá ouvindo a gente.
Bom, Parece que a conexão dele tá ruim, né? tá ruim. Ah, mas beleza, deu pra gravar aqui direitinho, depois eu disponibilizo lá pro pessoal a gravação. Bom, senhores, então é isso. Muito obrigado aí de novo, Guilherme, o pessoal que assistiu. Acabou entrando uns e saindo, não sei se a conexão. Depois eu vou ver se arrumo outro sistema pra gente poder participar melhor. Acho que o Jitsu já tá dando muito problema já. Eu vou ver se eu consigo uma outra conexão melhor aí para as nossas próximas reuniões. Então é isso. Muito Obrigado pelo obrigado. convite, viu? Hã? Obrigado pelo convite. Opa, não, foi um prazer. Foi um prazer nosso aí pra aprender mais um pouquinho. Então é isso, senhores. Abraço, até mais.